Mas olha, tá pensando em ganhar aí os 500 milhões de reais da Mega Sena? Já pensou numa estratégia, numa mágica para você faturar essa bolada? Mas será que é estratégia mesmo? Ou é sorte? Só sorte, porque tem livros, tem cartilhas, tem absolutamente de tudo. Há quem pense até que tem muita picaretagem também, viu? E muita gente se passando por especialistas. Ou a questão é matemática. É isso que a gente passa a conversar a partir de agora com o professor Wendel Lima, professor de matemática. Bom, professor, se fosse então 2 mais 2 assim, os professores de matemática iam dividir esse bolão, não iam não? Bom dia, professor. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, com certeza. E outra coisa, eu já estaria rico, por exemplo, e não passaria a minha fórmula mágica para ninguém. Eu ia ficar com ela só para mim e ganharia vários sorteios, porque de fato não existe fórmula mágica para ganhar na Mega Sena. Bem, professor, muita gente acredita que a sequência de números que saiu mais vezes, ou a sequência daqueles que não saíram em absolutamente nenhum concurso, ou que sai pouco e agora vai sair, ou que saiu mais vezes é o que vai sair de novo. Essas coisas todas têm a ver, professor, ou a gente está falando é de sorte mesmo? A mesma bola pode sair sempre ou pode sair nunca? Bom, o que é importante a gente analisar é quando a gente fala de, por exemplo, as bolas que saíram mais, os números que saíram mais, que saíram menos, a gente está falando de um levantamento estatístico. A questão é, a estatística, ela analisa concursos anteriores. Isso não tem nada a ver com o próximo concurso, porque, na verdade, a probabilidade de sair qualquer número é igual para todos os números. E a probabilidade, ela trabalha com experimentos aleatórios, ou seja, é algo que depende totalmente do acaso. Não é porque um número saiu tantas vezes em outros concursos, não significa que ele vai sair de novo. Então, assim, como é algo aleatório, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né, professor? Cada concurso, então, é como se fosse o primeiro, professor? Exatamente, vamos supor, o número 10, eu estava vendo agora no programa da TV, que o número 10 foi o que saiu mais vezes em todos os concursos, mas pode acontecer de no próximo ele não sair, porque a chance de cair qualquer número é igual em todos os concursos. Então, quer dizer, o número 10 é aquele que saiu na maioria dos concursos, mas pode simplesmente não sair nesse. É algo que as pessoas precisam compreender, professor, porque alguns livros, que vai encontrar inclusive em bancas de revistas ou pela internet, eles vão analisar o passado daquilo que aconteceu e traçar probabilidades de acontecimento futuro. Bom, professor, aí é uma espécie de xamã, de talvez futurista, alguém que analise as pedras, transcende a racionalidade? A grande verdade é que quando você vai apostar no concurso como esse, na verdade você aposta muito mais por impulso do que por qualquer outra coisa. Eu vou dar um exemplo. No início de 2022, já tinham sido realizados aproximadamente 2.500 sorteios. E em 77% deles simplesmente não houve vencedor. Ou seja, é muito mais provável você não ganhar do que você ganhar. E ainda a sua probabilidade, só para você ter uma ideia, a probabilidade de você fazer um jogo escolhendo 6 dezenas e ser o único ganhador, ela é de 1 em 50.063.860. Ou seja, é mais fácil uma mulher engravidar de quadrigêmeos do que ela ganhar na Mega Sena sozinha. Para você ter uma ideia de quão ridícula é a probabilidade de vencer. Bom, professor, se engravidar de quadrigêmeos, por favor, ganhe na Mega Sena, que a coisa não está fácil, não. Leite, escola, plano de saúde, a coisa vai precisar da Mega Sena da virada, professor. Bom, mas é certo de que se ao invés de 6 eu jogar 7 dezenas, eu tenho uma probabilidade maior?
Exatamente, né? Porque aí o mínimo são 6 que você escolhe, mas quanto mais números você escolhe, maior é a chance de você ganhar, mas também o concurso fica mais caro, né? Uma aposta simples é 4,50, quanto mais números, mais caro acaba ficando. Quanto mais números, mais a gente se aproxima de uma chance maior, mas ainda assim, o máximo jogado ainda será de uma distância muito grande dentro das probabilidades de acertar as 6 dezenas, não é, professor? Isso, é porque também tem aquela maneira, né? Você pode, por exemplo, não acertar os 6 números, mas acertar a quina, né? Que a gente chama, que é acertar 5 números. Para uma pessoa acertar uma quina, a probabilidade é de 1 em 154 mil, aproximadamente isso. Ou seja, é um bem mais animador. E de acertar uma quadra, que é de acertar 4 números, é de 1 em aproximadamente 2.300. Comparado ao que eu falei, que era 1 em 50 milhões de acertar a cena. Então, assim, é muito mais fácil, né, você acertar 5 números ou 4 do que você acertar os 6. O máximo de dezenas em uma mesma cartela são 20 dezenas. Agora, professor, o que é que a gente pode dizer para aquele apostador, e são muitos os apostadores que têm esse perfil, que aposta a mesma cartela de 6 números, talvez há mais de uma década, professor? Qual é a chance toda vez que ele joga aqueles mesmos números? Bom, no 10º ano que ele joga, ele está mais perto de ganhar ou está como se tivesse a primeira vez que jogou? A chance desse apostador ganhar é a mesma chance de um apostador que vai apostar pela primeira vez e ele escolhe 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma probabilidade, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Então, essa coisa de jogar, por exemplo, quando eu peço num jogo pela internet de que os números sejam preenchidos aleatoriamente, bom, são as mesmas chances se eu fosse escolher os mesmos números, não é isso? Exatamente. Tudo parte do princípio que é impossível você prever o que vai acontecer, porque os números vão sair de forma aleatória. A probabilidade trabalha com isso. Por isso que não existe essa de você analisar o que passou, porque o concurso que vai acontecer é um novo concurso em que nada depende dos concursos que passaram. Agora, professor, o que dizer das pessoas que ganharam talvez dezenas de vezes em apostas, não só na Mega Sena, mas em outras loterias? É sorte mesmo? Bom, no meu entendimento é sorte, né? Mas, assim, eu não sei que tem alguma coisa por trás, mas no meu entendimento é pura sorte. Não tem uma outra explicação lógica para isso. Bom, sendo pelas regras do jogo, seria sorte. Exatamente, seria pura sorte. Bem, professor, mas não custa nada, né? Apostar, pedir uma ajudinha ao santo, escolher aquele número. Bom, acho que se não ajudar do ponto de vista matemático, pode ser um alento, né? Um pouco depois, se o número não vier, né, professor? Assim, se você não jogar, com certeza você não tem nenhuma chance de ganhar, isso é fato, né? Agora, se você fizer uma fezinha, que não custa nada, né? Você vai ter uma chance em mais de 50 milhões, é melhor do que nada. Então, assim, a chance ela existe. Ela é muito pequena, sim, ela é muito pequena, mas ainda assim, a chance ela existe. Bom, e aí tem de tudo, professor. Há quem diga, por exemplo, que a gente deve jogar mais de uma cartela e com números diferentes das cartelas. Eu fico sorrindo aqui, professor, porque, pelo que já explicado pelo senhor, não interessa, 6 números são 6 números que podem sair parte de uma cartela e parte de outra em uma terceira, como pode sair de uma ou de outra, ou de nenhuma das duas cartelas, mas há quem acredite em qualquer coisa como uma forma, talvez, de um alento. Olha, se eu tivesse jogado aquele número, eu tinha... Tem gente aqui, por exemplo, que acha que se tivesse jogado o número 10, estaria dentro. Como você bem explicou, né? Vamos supor, você pegou 2 cartelas, você quer
botam os números em uma, aí pode sair que parte da primeira cartela caia na segunda, pode ser que não tenha nada diferente, como eu disse, é totalmente aleatório, né? Agora tem um detalhe, quanto mais jogos você faz, obviamente, mais chances você tem de obter algum resultado, mais chances você tem de ganhar, mas os números em si são totalmente aleatórios. Bem, se colocando mais dezenas a gente se aproxima do quase impossível, talvez os bolões que estão aí à disposição, inclusive eletronicamente, seja um caminho, bom, digamos, mais razoável nessa sua caminhada em busca de ficar milionário na Mega Sena. Professor? Com certeza. Porque aí, nesse caso, você vai fazer um número muito maior de apostas. Obviamente, a sua chance de vencer aumenta, em contrapartida, o prêmio diminui, porque você teria que repartir igualmente com os colegas, mas ainda assim, a chance de você obter algum recurso, né, obviamente, ela fica bem maior. Bom, gente, só para dar um alento aqui, o professor me corrige se eu tiver enganado. É mais difícil ganhar na Mega Sena do que ser atingido por um raio, do que viver mais de 100 anos, engravidar de quádruplos, como já colocou aqui o professor. Parece que até ser atacado por um tubarão seja mais fácil do que você acertar na Mega Sena. A coisa não é fácil, então, professor, matematicamente é melhor não gastar antecipadamente o prêmio, não é? É verdade. Realmente é muito difícil, mas assim, não custa nada você fazer uma fezinha, vai que é o seu dia de sorte, vai que você é o escolhido da vez, você muda de vida nesse momento tão complicado, mas não custa nada fazer uma fezinha. Se você não jogar, você de fato não tem nenhuma chance de ganhar, mas se você jogar não custa nada ali, mesmo que pareça impossível, mas alguma chance você tem. Bem, professor, a nossa gratidão pelas informações, lembrando que só tem um jeito de você não ganhar, que é você não jogar. Jogando aí, pronto, aí você pode trazer todas as suas crenças, trazer toda a sorte aí de questões culturais que são colocadas no meio, mas sabendo da quase impossibilidade de ganhar. É muito difícil. Não existe fórmula mágica e a matemática deixa muito claro de que não tem um caminho exato para você ganhar, a não ser que a gente jogasse os 60 números. São 60 números, os 60 na cartela e a gente estava dentro, né, professor? Mas de outra forma, exatamente, a gente vai ter que contar com a sorte. Exatamente. Professor, muito obrigado, professor. Um feliz ano novo e que se o senhor ganhar, por gentileza, de vida conosco aqui, a gente vai ficar bastante feliz, professor. Beleza, então. Valeu. Um bom dia, gratidão aí a todos. Feliz ano novo. E até breve. Eu vou cobrar. Professor Wendel Lima, professor de matemática, e que nos ajudou aqui a compreender de que não tem fórmula mágica, gente. Não adianta aqueles livros lá que você pega na internet, etc., tal, porque são no máximo 20 números. Jogar 20 números, ou é uma composição muito grande de gente, ou é alguém que tem muito dinheiro, que vai investir aí. Mas tem 40 números que ficam de fora desses 20. E pode sair simplesmente 6 desses 40 números que estão de fora. Então, não tem mágica. Se for dentro das 4 linhas das regras, se não tiver algo que esteja além do jogo, as coisas são muito difíceis, probabilidades muito pequenas. Muita gente que já jogou mais de 6 números sabe o que eu estou dizendo, de que você às vezes fica espantado de que é um bilhetezinho bem pequenininho de 6 números de um município bem pequenininho, de um município muitas vezes desconhecido que passa a ser conhecido por conta aí do ganhador da Mega Sena. E dá virada, então, esses municípios sempre em poucos. Professor Wendel Lima é professor de matemática.